Olá a todos! A gente vai ver agora o último resultado do curso, que é o chamado Teorema da Divergência. Nesse vídeo a gente vai só apresentar o teorema e demonstrar ele e deixar para fazer alguns exemplos no vídeo seguinte. Bom, o Teorema da Divergência, também chamado de Teorema de Gauss ou então Gauss-Ostrogadski, diz o seguinte: eu vou ter uma região R no espaço, delimitada por uma superfície S, que pode ser suave por partes, e orientada positivamente, ou seja, com um vetor normal unitário apontando sempre para fora da região R. E além disso, eu preciso também ter um campo F que tenha derivadas parciais contínuas numa região aberta contendo R, ou seja, numa regiãozinha um pouquinho maior do que R pelo menos. Bom, tendo essas condições, o que o teorema diz é o seguinte: a integral de f ds, que é o que a gente chamou de fluxo de f através da superfície, é igual a integral tripla dentro da região do divergente de f, ok? Então, a integral tripla do divergente de f lá dentro dá o fluxo do campo através da superfície. Esse teorema é bem útil porque às vezes calcular fluxo é complicado e calcular a integral tripla às vezes é mais fácil. Então, mais um para a lista de teoremas que te permite pegar um tipo de integral que talvez esteja difícil e transformar num outro que às vezes pode ser que fique mais fácil. E às vezes também você pode usar no sentido inverso. Às vezes tem uma integral tripla complicada, você transforma numa integral de superfície, mas é mais comum usar daqui para lá. Bom, vamos demonstrar o teorema. Eu não vou demonstrar o caso geral, que é bem complicado se a região for muito complicada, e em geral isso aí é só visto em cursos mais avançados. Então aqui a gente vai considerar só um caso que é razoavelmente comum, em que você tem uma região razoavelmente simples que você possa descrever ela dessas três maneiras diferentes aqui. A primeira descrição, a região vai estar entre o gráfico de duas funções f1 e f2 de xy e com xy uma região D lá do plano xy. E ao mesmo tempo você também deve conseguir descrever a mesma região em termos de dois gráficos de funções de x e z, ok? Ou então em termos de dois gráficos de funções h1 e h2 de y e z. Okay? Então você deve conseguir fazer essas três descrições, aqui com xy numa certa região do plano xy, aqui com xz numa certa região do plano xz, e aqui com yz numa certa região do plano yz. Ok? A maioria das regiões razoavelmente comuns dá para descrever assim. Okay? Então não é uma restrição muito grave. Bom, vamos lá. A gente vai começar usando essa descrição aqui só, ok? Essa descrição significa basicamente isso aqui, ok? A minha região R vai ser uma região delimitada em cima e embaixo por duas superfícies que são gráficos de F1 e F2, ok? E a projeção da região no plano XY é a regiãozinha D de XY, que está lá na descrição, ok? Então, está aqui minha região R. E ela é delimitada por três superfícies. Essa superfície de cima, essa de baixo e a superfície lateral. Ok? Essa superfície de baixo, S1, é o menor valor de Z, então vai ser o F1. Então, nessa superfície aqui, o Z é igual a F1 de X, Y, com XY naquela região lá de baixo. A superfície S2, que vai ser essa aqui de cima, é delimitada pelo maior valor de Z, que é o F2 de XY. De novo, XY vai projetando lá embaixo, estaria nessa região D de XY. E eu teria também a região S3, que seria a lateral aqui, que eu não vou nem parametrizar ela, porque a gente vai ver que a gente não vai precisar realmente dela. Okay? Então vamos concentrar nessas duas aqui, a superfície de baixo e a superfície de cima. Bom, a superfície S1, ok? Já que o Z é igual a F1 de XY, eu posso parametrizar ela usando o próprio x e o y como parâmetros, e aí o z vai ser f1 de xy, aí você monta aquele vetor r de xy, vai ser xi mais yj mais f1k, calcula as derivadas parciais, tira o produto vetorial, no final você chega nessa resposta aqui, ok? Observa que aqui eu peguei ry, produto vetorial com rx, ao invés de rx, ry, porque se você calcular Rx, produto vetorial Ry, você vai obter a mesma coisa, só que com sinal trocado.
Com o sinal trocado, aqui ficaria mais K. Mais K, o vetor estaria apontando um pouquinho para cima. Sendo que aqui embaixo, na superfície S1, eu quero que o vetor normal esteja apontando para baixo, porque ele tem que estar apontando para fora da região. Ok? Então, como ele tem que estar apontando um pouquinho para baixo, a componente K tem que ficar negativa, então se eu obtivesse positivo, eu teria que mudar de sinal, o que equivale a trocar o Rx com Ry, então já fiz desde o começo aqui. Ok? Por o S2, não. O S2, como está aqui em cima, eu quero que o vetor normal esteja apontando para fora da região, então tem que estar apontando meio para cima. E aí, então, eu vou calcular Rx e Ry, vai dar praticamente a mesma coisa, só que, como eu falei, com os sinais trocados. Então, aqui agora vai ficar negativo, e aqui o K vai ficar positivo, então meu vetorzinho está realmente um pouquinho lá para cima. Ok? Então, isso aí é só para dar esses vetores aqui na orientação desejada, que é para fora da região. E como eu falei, não vou esquentar a cabeça com a região S3 por enquanto. Eu só quero que vocês observem como ela é uma superfície lateral dessa região, o vetor normal vai ser sempre horizontal, às vezes para cá, às vezes para cá, às vezes saindo da tela, mas vai estar sempre horizontal, o N3, ok? Tá bom, então guardem isso aí. Tá? Tenho essas parametrizações aqui, esses produtos vetoriais para essas duas superfícies, e o do N3 vai ser sempre horizontal. Eu vou usar essas parametrizações primeiro para mostrar só isso aqui, que é a integral dupla na superfície toda. Só da componente z do campo vezes o vetor k escalar ds vai dar igual a integral tripla só da derivada em relação a z, só da componente z do campo. Então, só de fz em relação a dv. Então isso aqui que eu vou querer mostrar primeiro. Bom, como a superfície S tem 3 partes, então eu vou calcular cada uma delas separadamente. Na região S1, ok, a gente já viu, né, que o ds, integral em relação a ds vetor, pode ser calculado simplesmente colocando aquele produto vetorial lá, dA, ok, integrando na região lá do plano xy, ok? E aí você pega aquele Ry vezes Rx que a gente calculou lá atrás, ele tinha algumas componentes I, alguma componente J e uma componente K que era negativa, ok? Como aqui eu só tenho o K, só peguei o K, então quando eu fizer o produto escalar, componente I e J vão desaparecer, vai sobrar K vezes menos K que vai dar menos 1. Então isso aqui vai dar simplesmente menos Fz, ok? Só que esse menos Fz vai ser uma função de x, y, e como eu vou estar lá na superfície S1, o z na superfície S1, o z era igual a F1, né? Então vai ficar menos Fz calculado em xy e o z é igual a F1 de xy, ok? Então a integral na superfície S1 deu isso aqui. Na superfície S2 vai ser basicamente a mesma coisa, ok? A única diferença é que o Rx vezes Ry na superfície S2, tinha de novo uma componente I, uma componente J, que vão desaparecer quando eu fizer o produto escalar com K. A componente K dele era só mais K, quando eu fizer o produto com K vai dar 1. Então vai sobrar só mais Fz agora. E calculado agora em xy, como eu estou em S2 o z é igual a F2. Bom, enquanto aqui tinha F1, aqui vai ter F2. Ok? E na superfície 3? Bom, na superfície 3... como a gente viu que o vetor normal é horizontal, quando eu fizer aqui o ds, vetor na verdade é o n3 ds, quando então aqui dentro tem um n3, como ele é horizontal, quando eu fizer produto escalar com k que é vertical, vai dar 0. Então isso aqui vai dar 0, integral então vai desaparecer, vai dar 0, ok? Agora que eu já tenho a integral em cada uma das 3 superfícies, a integral na superfície toda vai ser a soma das 3. Ok? Então, vou ter isso mais 0. Juntando isso com isso, fica essa expressão aqui. Ok? Isso aqui veio daqui e esse menos aquilo ali vem dali. Tá joia? Então, prestem atenção nessa expressão aqui. Ok? Isso aqui é o que deu a integral dupla em S só do f de zk. Deu essa expressão aqui. Tá, vamos seguir em frente. Agora eu vou pegar aquela integral tripla que eu tinha colocado antes, que era a integral tripla na região R, só da derivada em relação a z do Fz. Ok? Bom, a região R, vou usando aquela primeira descrição,
O z ia de f1 até f2 e o xy estavam naquela região d de xy, né? Então essa integral tripla vai virar uma integral em z de f1 até f2, depois uma integral dx dy, dy dz, com xy naquela região d de xy, ok? Só que aqui agora, essa integral de dentro que eu vou fazer primeiro, é uma integral em relação a z da derivada em relação a z. Pelo teorema fundamental do cálculo, a integral da derivada em relação à mesma variável vai dar a própria função, ok? Só que calculada em z igual a f2, menos depois calculada em z igual a f1. Então, essa integral de dentro aqui vai dar fz, que é a função que está aqui, fz, calculada em xy, e z igual a f2, menos fz de novo em xy, e agora z igual a f1, que era o limite de baixo. Ok? Só que essa expressão que apareceu aqui é justamente a última que a gente obteve no slide anterior, que era o que a gente obteve quando a gente integrou na superfície o fz de k. Ok? Então, a integral tripla da derivada em relação a z de fz acabou dando igual a integral de superfície de fzk, que era justamente o que eu falei que a gente ia demonstrar. Ok? Então, a gente chegou nesse resultado aqui, usando aquela primeira descrição da região R. Só que lembra que tinha outras duas, né? Que eu tinha assumido no início, que o R dava para você descrever de 3 maneiras diferentes. Tudo isso aqui a gente fez usando só a primeira. Se você repetir exatamente os mesmos raciocínios usando as outras duas, dá para você descobrir também que a integral em R, agora da derivada de fx em relação a x, vai dar a integral de fxi na superfície, e a integral em R da derivada de fy em relação a y vai dar a integral de fyj na superfície S. Então, que é exatamente o mesmo raciocínio, só que agora o que antes era em relação a z, agora em relação a x, em relação a y. Ok? Então, no final, a gente chega nessas 3 relações aqui. E agora, acabou. Se você somar as 3, o que vai acontecer? Aqui eu tenho derivada de fz em relação a z, mais derivada de fx em relação a x, derivada de fy em relação a y. A soma dessas 3 derivadas é justamente a fórmula do divergente. Então, somando isso, com isso, vira integral tripla em R do divergente de f. E as integrais de superfície? Aqui eu tenho fxi, que é a componente I do campo. Aqui eu tenho fyj, que é a componente J do campo, e fzk, que é a componente K do campo. Somando as 3, dá justamente o vetor do campo. Né? Então, somando essas 3 integrais de superfície, vai dar a integral de superfície do campo ds. E isso aqui é justamente o teorema da divergência. Então, está demonstrado. Bom, parar por aqui, porque essa foi uma demonstraçãozinha bem trabalhosa, vocês já devem estar um pouco cansados. No próximo vídeo a gente faz alguns exemplos para ver como é que usa esse teorema. Ok?